Quando um homem descobre que vai ser pai, uma das primeiras coisas que passam pela cabeça é a questão financeira. Como eu vou sustentar essa criança? Como eu vou dar mais conforto para o meu lar, para minha família? E claro, a questão financeira é muito importante. Mas eu quero que você assista esse vídeo aqui para perceber que existem outras coisas tão importantes quanto e que podem fazer toda a diferença na sua experiência com a paternidade. E aí a primeira dica que eu dou assim logo de cara é: se envolva de verdade. Cara, vá nas consultas, vá aos exames, faça perguntas aos médicos, se envolva nisso com todo o seu corpo, com toda a sua mente. Porque a mulher vai estar completamente imersa nisso, ela não vai conseguir pensar em outra coisa e não tem nada pior do que você estar com a cabeça cheia de um único assunto e não ter com quem conversar, não ter com quem dividir. Então, se envolva de verdade nisso, acompanhe o pré-natal do seu filho juntamente à sua companheira e você vai perceber que você vai ter inclusive mais disposição para outras coisas. Você não sabe o combustível que é ouvir o coraçãozinho do seu filho pela primeira vez ali no ultrassom nas primeiras semanas, sabe a energia que isso dá para sua cabeça, para o seu corpo, para o seu coração. Isso com certeza vai transformar todos os aspectos da sua vida. E aí deixa um pouquinho outros assuntos de lado, deixa o futebol e a política e tenta focar mais na paternidade, tenta seguir outras páginas que falam sobre isso, tenta aprender mais com outros pais que estão compartilhando esse conhecimento na internet. Inclusive, só o fato de você estar aqui me assistindo agora já é um grande passo e eu espero de coração que a minha experiência pessoal possa te ajudar e possa te inspirar. Bom, quando eu descobri que seria pai, estava numa fase bem complicada da minha vida. Estava com 23 anos, estava ali no início da faculdade. A minha companheira tinha a mesma idade, também estava na faculdade. E eu trabalhava na noite como garçom, porque o meu curso, por ser à tarde, tirava completamente a minha possibilidade de ter um trabalho normal, de trabalhar em horário comercial. Então eu trabalhava como garçom à noite e estudava durante o dia. E quando a Luana engravidou, a gente tinha 6 meses de namoro, a gente estava morando junto e já estávamos na pandemia de Covid-19. Então, estava todo aquele caos acontecendo e para piorar a minha situação, uma das primeiras coisas que fecharam foram justamente os bares e restaurantes. E eu trabalhava num bar e restaurante. Então, eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei sem emprego. E aí, vendo essa situação, a minha sogra me ofereceu um emprego na padaria da família. Eu não sabia fazer nada de padaria, gente. Tive que aprender uma profissão do zero e sim, hoje eu sei fazer pão. E assim, eu sou super grato à dona Luciene, porque além de me dar essa oportunidade de trabalho, de ter uma renda ali, né, durante a pandemia e durante o meu curso na universidade, ela super apoiou a gravidez, a família num todo, assim, tanto a minha família como a família da Luana apoiou demais e isso foi um diferencial, assim, porque tirou um peso das costas da gente, né? A gente numa situação difícil e esperando um bebê, tira um pouco o peso o fato das pessoas não te julgarem, das pessoas te darem apoio, te darem oportunidade e foi justamente isso que a nossa família fez. Todo mundo ficou feliz e eu espero de verdade que por aí esteja assim também, as pessoas estejam dando apoio para você, para sua companheira e esperando, né? Esperando com uma ansiedade boa essa criança que está por vir. Dado esse contexto, vamos para o dia exato que eu descobri a gravidez. Num belo dia, a gente fez um jantar em casa para comemorar uma data de namoro. Então, a gente fez uma comidinha ali mesmo, tomamos um vinho e tal, mas uma coisa bem de leve, bem tranquila. Só que no outro dia, a Luana acordou com muito enjoo, vomitando, muito mal mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, a gente tomou uma garrafa de vinho, não é possível que seja uma ressaca terrível, não era um vinho de quinta categoria assim. E aí foram passando os dias e o enjoo não passava. Ela continuava enjoada, ela continuava querendo vomitar, então não era simplesmente uma ressaca. E ela pediu para que eu comprasse um teste de gravidez. Comprei o teste, ela fez e deu positivo. Ela não acreditou. Meu Deus, compra outro. Compra de outra marca. Eu fui lá, comprei outro teste de gravidez, ela fez e deu positivo. Ou seja,
A ressaca, na verdade, era a gravidez. Ela ficou completamente em choque, ficou incrédula e eu, no fundo, estava muito feliz. Eu sempre tive esse sonho de ser pai, só não imaginava que seria nessa circunstância, que seria enquanto eu ainda estivesse na faculdade. Enfim, não imaginava que seria naquele momento, mas eu seria que em algum momento da minha vida eu seria pai. Então, no fundo, eu tinha muita alegria, eu tinha muita felicidade, só que eu segurei a minha onda, segurei a minha barra. E aqui é a minha dica para você, porque a sua esposa, ela vai passar por um turbilhão de sentimentos nas primeiras semanas. Por mais que a gravidez seja planejada, é um turbilhão de sentimento que eu acho que só as mulheres sentem, né? Aquele medo de, meu Deus, o que vai ser da minha carreira? E agora os meus estudos? Eu sou mulher, sempre é a mulher que se ferra. No fundo, as mulheres, elas têm esse receio, elas têm esse sentimento ali, né? A gravidez é muito mais difícil, é o corpo delas que vai ser modificado, tem toda a questão do parto, tem toda a questão emocional, são muitos hormônios circulando por ali. Então, a minha dica é que você seja um cara muito compreensivo e, se necessário, segure a sua barra, entendeu? Se você está percebendo que a tua companheira está um pouco nervosa, valide esse sentimento dela, é normal, é completamente compreensível. Tente ser amparo para ela e não fique de oba-oba, ou sei lá, saindo para beber com os amigos, contando para todo mundo que vai ser pai. Ok, você pode comemorar, claro, tenta comemorar em família, mas tenta dar uma segurada ali na sua onda e principalmente valide os sentimentos da sua companheira, tá bom? Eu te prometo que depois da 12ª semana, tudo vai melhorar, os hormônios vão dar uma acalmada e aí sim vocês vão poder curtir mais esse momento de gravidez. Se eu puder dar outra dica para você, aqui vai mais uma. Deixe a vida da sua companheira um pouco mais leve. Cara, se você já lava a louça por aí, vamos lavar mais louça. Se você já limpa a casa, vamos ter um cuidado ainda maior para não deixar a casa bagunçada, porque nas primeiras semanas a sua esposa vai estar muito cansada, muito indisposta, ainda com enjoos e com muito sono. Então ela precisa descansar, precisa dormir, porque esse bebezinho praticamente vai duplicar de tamanho a cada semana. Então ele suga muita energia da sua companheira e você vai precisar ser esse cara mais forte nesse primeiro momento. Como eu disse mais uma vez, depois da 12ª semana eu te prometo, as coisas vão melhorar. Mas nesse comecinho, cara, seja mais forte, pegue firme dentro de casa, pegue firme na organização da casa. Se antes vocês já dividiam as atividades do lar, agora você vai ter que fazer um pouquinho a mais. E tudo bem, é pro bem da sua esposa e é pro bem do seu filho que está por vir. Então, cara, se eu puder resumir, quando você vai ser pai, muita entrega, muita presença. Tem que ter envolvimento e tem que ter apoio à sua companheira. E isso vale desde o momento da descoberta. Descobriu que vai ser pai, meu amigo? Mergulhe nisso, faça essas coisas que eu estou te falando, que eu tenho certeza que a sua paternidade e a sua relação com a sua companheira vai ser mais leve nesse momento, principalmente inicial, que é bem mais complicado. Mas enfim, essa foi apenas a minha experiência ali quando eu descobri que seria pai e agora eu quero saber de vocês. Como foi por aí? Deixa aqui nos comentários, porque aí a gente vai trocando essa ideia e quem sabe ajude outras pessoas. E claro, já se inscreve no canal. Eu estou apenas começando a compartilhar por aqui a minha jornada como pai, mas lá no meu Instagram tem muita coisa sobre paternidade, vocês podem dar uma conferida e trocar uma ideia comigo por lá, tá bom? Não esquece de curtir aqui e se inscrever, vamos ajudar esse canal a crescer.